Oiê! No vídeo de hoje eu quero trazer alguns ensinamentos sobre Ayurveda e práticas que melhoraram muito a minha rotina ultimamente, desde que eu comecei a implementar na minha rotina, né? E são práticas desse livro aqui, tá? Que eu vejo que não são tão faladas. Porque quando se fala de Ayurveda, a maioria pensa, ah, sim, eu raspo a minha língua e tá tudo certo. E Ayurveda não é só sobre raspar a língua, tá, gente? Obviamente isso também é indicado, mas é muito mais do que isso. E são conceitos muito mais profundos do que somente raspar a língua, né? E eu vejo que muitos vídeos sobre isso acabam complicando um pouco mais do que ajudando, porque confundem a cabeça de quem, assim como eu, é iniciante no assunto. Então a intenção aqui é trazer um compilado de práticas ayurvédicas que me ajudaram demais, direto ao ponto, sem enrolação. A escritora, né, diz pra gente basicamente observar como o nosso corpo se sente em relação a cada prática, observar o que você acha que faz sentido para sua saúde ou não, ou seja, não é uma coisa meio impositória do tipo faça isso e acabou. Ela basicamente traz sugestões, obviamente que de acordo com o Ayurveda, mas que na cabeça dela fazem sentido se você reparar no seu corpo. Começou a fazer isso e aí você vê o resultado. Então eu acho isso muito interessante, porque eu gosto de livros que propõem a gente pensar sobre aquilo, né? E não simplesmente virar e falar, não, você tem que fazer isso e acabou, sabe? Então eu acho legal a forma que ela aborda o assunto, sabe? Uma forma muito original, na minha opinião. E o mais interessante também é que a proposta desse livro é basicamente 21 dias para resetar a sua digestão, o seu sono, o seu humor e a sua saúde. Um plano de 21 dias que, se você seguir, ela promete que você vai sim ter uma melhora significativa no seu humor, na sua saúde, na sua digestão, na sua qualidade de vida. Então isso também é muito interessante, porque é um livro prático de você olhar e falar, não, eu vou seguir porque eu tenho um plano A, B, C, D, mas ao mesmo tempo em que ele é sugestivo, ou seja, não é obrigatório você seguir os 21 passos que ela passa, entende? Então, vamos lá, se você está aqui e você está interessada em entender, né, um pouco mais sobre o assunto, então vamos lá, vamos começar as práticas ayurvédicas que eu implementei na minha rotina. A primeira sugestão que ela traz no dia 1, né? Então, assim, basicamente ela traz um conceito e aí ela explica sobre esse conceito. Eu não vou aqui explicar profundamente, porque esse vídeo é para ser, né, um compilado dessas práticas para você colocar em prática. Eu não vou aqui explicar prática a prática perfeitamente, o porquê, cientificamente e tal. E ela traz esses estudos no livro, se você quiser você pode ler o livro. A intenção desse vídeo aqui é ser uma pincelada para você que não quer ler o livro, né, conseguir entender e também implementar isso, tá? Então, dito isso, vamos começar. No dia 1, ela sugere que a gente coma sempre no mesmo horário. E eu sei que isso é tem um pouco de tabu nisso, porque é difícil. Eu mesma tenho uma rotina que oscila muito em questão de horários, então é difícil para mim, é difícil que eu consiga me alimentar sempre no mesmo horário, mas eu sempre tento, né? Eu tenho esse conceito também na minha cabeça que eu acho que, óbvio, a gente tem ali o caminho que é pra gente seguir, mas se a gente não consegue fazer uma ou outra coisa, não quer dizer que tudo não deve ser feito, entende? Então, caso você não consiga se alimentar sempre no mesmo horário, pense e tente, né? Assim, eu acho que é interessante você ter essa consciência de que é bom você tentar sempre se alimentar no mesmo horário, mesmo que você não consiga na maioria das vezes, entende? Então, isso ajuda na digestão. Ela traz aqui que isso ajuda na digestão, na maior tolerância do nosso organismo em relação às comidas e à ingestão do que a gente consome no dia a dia. Ela também traz que isso é muito benéfico, né, para perda de peso e tudo mais. Então, a primeira regra, primeiro dia, né, seria basicamente isso. Coma sempre no mesmo horário, sempre que possível. Obviamente que tem exceções e tá tudo bem. Então a regra do dia número 2 seria café da manhã úmido, quente e leve. Então, por exemplo, mingau de aveia cozido no leite com maçã cozida, porque ela traz aqui um estudo que todos os alimentos que a gente ingere de manhã, basicamente, é interessante que a gente já dê para o nosso organismo, né, depois que a gente acorda e tudo mais, a gente acordou ali, a gente está preparada para a refeição, é interessante que a gente já dê uns alimentos cozidos, porque quanto mais cozido, mais fácil para o nosso organismo digerir aquele alimento, entende? Então, é interessante que você coma leve, né, não precisa comer café da manhã muito grande, muito cheio e muito reforçado, mas que o café da manhã seja, assim, quente, se possível também, e que ele seja ali uma refeição leve, sabe, agradável. Então, isso é muito interessante porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e eu sempre comia
coisas, sei lá, frutas. E ela fala nesse capítulo, inclusive, que não é interessante você comer frutas pela manhã. E a questão também de ser um café da manhã úmido, ela fala por conta, né, do nosso suco gástrico intestinal ali, basicamente o nosso organismo, né, o nosso estômago, ele é um ambiente em que aceita melhor alimentos úmidos pela manhã, tá, sabe? Então não é interessante que você dê uma coisa muito seca para o seu organismo digerir. Então, por isso o leite, por isso o azeite de manhã é interessante, por isso o quente, por isso o cozido, para que o seu organismo consiga digerir melhor e quebrar as partículas e literalmente digerir aquele alimento, sabe, de uma forma mais leve. Então, o dia número 3, né, que é a prática número 3, seria um almoço reforçado e um jantar leve. Tá? Então, o almoço reforçado por quê? Porque todo mundo sabe, né? Já é dito, já é comumente entendido, né? Que o almoço é sim a refeição mais importante do dia, mas também é a refeição que mais perdoa caso você pule ali umas calorias a mais, entende? Então tá tudo bem caso você queira ter uma ingestão maior de calorias, que você faça assim no almoço, porque daí seu corpo tem todo dia, né, até a hora que você for dormir para digerir e quebrar aquelas calorias. Então, é interessante sim que você tenha um almoço reforçado e que você jante muito mais leve. O que ela sugere é que o jantar seja metade da quantidade que você come no almoço. Então, por exemplo, eu como uma quantidade X no almoço, no jantar é indicado que você coma mais ou menos metade da quantidade que você come no almoço, tá? Só para você ter aí em mente, né? A prática número 4 seria jantar leve, mas também jantar cedo, ou seja, eu tenho, né, tentado colocar em prática na minha rotina de jantar sempre até às 6 da tarde. Eu sei que isso é um pouco loucura, muita gente fala, o quê? Você tá maluca? Não sei o quê. Mas eu me sinto melhor quando eu como cedo. E quanto mais cedo eu como, melhor eu me sinto. Então, se tornou um hábito para mim jantar cedo, né? Então, claro, não consigo jantar às 6. Jante às 7, jante às 7h30, não importa. Mas a diferença aqui e o ponto, né, principal é não coma às 11 horas da noite, entendeu? Tente não se alimentar tarde, não se alimente tarde. Então sempre é um jantar cedo e um jantar leve, porque isso faz total diferença quando a gente vai dormir com o estômago cheio, né, de comida. Eu tenho esse relógio aqui que ele monitora meu sono e eu consigo visualizar o quanto meu sono é afetado se eu me alimentei e fui dormir. Por exemplo, saí da rotina, me alimentei e fui dormir. O meu sono vai de, sei lá, 95, que é o meu score geralmente, para 70, 60, 50. Então dá total diferença no nosso sono. A gente dormir com a barriga cheia de alimento ali, isso não é nada bom para você. Então sempre jante cedo e leve, tá? Aí, essa é a intenção. No dia número 5, ela sugere algo que eu nunca imaginei que faria sentido, gente. Isso aqui é totalmente novo pra mim, eu nunca ouvi falar isso. Então fica aqui se você tem interesse, porque eu acho que é bem interessante. Prática número 5. Diminua o consumo de bebidas geladas. E quando eu tava lendo essa parte do livro, eu falei, o quê? Como assim, gente? Eu sempre tomei água trincando, água gelada. Eu colocava gelo na água pra tomar, porque eu gosto de tomar coisa gelada. Mas, segundo ela, isso não é bom para o nosso organismo, não é indicado. Inclusive, ela fala nesse capítulo que é interessante que você não consuma, né, cafés gelados. Claro, gente, né, sempre que possível. Às vezes tá com vontade, tá calor, óbvio, vai lá e consome, né? Mas, no geral, tentar evitar, né, de consumir só bebidas geladas. Então, muito refrigerante, muito suco e não só pelo alimento em si, então, por exemplo, pelo café, pela cafeína, ou pelo suco, ou pela caloria, não, mas ela fala até água gelada não é recomendado, porque, segundo ela, isso interfere dentro do nosso organismo, na digestão também dos alimentos. Então, basicamente, é como se o nosso estômago fosse um ambiente ali propício, né, para digerir e quebrar os alimentos que a gente come e tudo mais, e ele é um ambiente que é naturalmente mais quente e mais úmido, né? E aí, quando a gente ingere bebidas geladas, com muito gelo e tudo mais, mesmo que seja apenas água, isso interfere no nosso organismo e na capacidade que a gente tem de digerir os alimentos. Então, não é indicado consumir bebidas geladas apenas porque você tá com sede, sabe? Acho que, óbvio, a mim também é novo, mas eu tô tentando tomar águas em temperatura ambiente, por exemplo. Ela indica até tomar água tipo um chá, né? Tomar uma água um pouco mais aquecida. Mas aí eu já vejo como chá. Eu não consigo tomar água quente ainda não. Não sei vocês, comenta aqui caso você consiga. Mas é o que ela fala. Então, assim, tomar água em temperatura ambiente, mas nunca gelada, trincando, porque isso não faz bem pra você. No caso, você pode ter um acúmulo de peso apenas por isso, por fazer esse hábito tosco, né? Que a gente nunca para pra pensar sobre isso, por exemplo. Dia número 6, ela fala pra gente revisar a nossa relação com as telas, né? Então, nesse dia número 6, ela fala:
revise a sua relação com as telas, que seria o quê? Quando você está se alimentando, né? Coma, coloque o garfo, apoie o garfo entre uma garfada e outra, apoie na mesa, respire, sinta o alimento, né? Se alimente, não coma assistindo alguma coisa, por exemplo. Então ela fala que é péssimo você comer assistindo televisão, e eu confesso que isso é uma coisa que eu adoro fazer, assim, né? Acho que todo mundo, né? Eu adoro quando eu tô vendo um filme, beliscar alguma coisa, mas ela fala que é pra tentar evitar esse tipo de hábito, porque quando a gente tá assistindo alguma coisa, seja uma tela, um celular, um filme, a gente tá ali muito consumido por aquilo e a gente come no automático, ou seja, a gente não fica saciado por aquele alimento. Então é basicamente como se a gente consumisse calorias vazias, né? Em que a gente tá comendo, mas a gente não se sente saciado porque a gente tá prestando atenção em outra coisa e não na comida. A gente tá prestando atenção no filme, na tela, enfim. Então isso também não é indicado. O número 7 é muito legal, o dia número 7, porque é algo que eu faço desde que eu comecei a ler esse livro, é algo que eu literalmente segui para minha vida, né? Eu coloquei em prática 100% e eu vejo a diferença. E vamos lá. Número 7. Não tome banho ou se exercite com comida no seu estômago. E por quê, gente? Ela fala aqui que é basicamente a mesma história de bebida gelada. Quando você come, então vamos supor que você acorda, tomou o café da manhã e tudo mais, aí você vai tomar um banho depois que você se alimentou, né? Esse banho ele vai mexer com a sua digestão, com o seu estômago, né? Então ele vai influenciar, é como se, ela fala assim no livro, né, nessa parte, que é como se você, ao invés do alimento estar lá sendo quebrado pelo nosso organismo, basicamente, se você tomar um banho gelado depois, né, tá calor, sei lá, tomar um banho gelado depois de se alimentar, essa mistura de alimento no seu estômago vai ficar lá muito mais tempo do que deveria, porque você basicamente afetou a digestão daquele alimento. Então não é interessante se alimentar e tomar banho, tá? Então isso é uma prática que eu coloquei muito em ação e eu vejo os resultados. Então eu primeiro acordo, né? Essa é a ordem, eu até escrevi aqui para ficar claro. Primeiro eu acordo, depois eu faço um exercício logo que eu acordo, sem me alimentar, em jejum, tá, gente? Isso aí vai de pessoa para pessoa, tem gente que se sente bem fazendo exercício em jejum, tem gente que não, eu sempre me senti bem, tá? Então eu acordo, eu faço meu exercício físico, depois do meu exercício físico, aí sim eu tomo banho, de banho tomado eu me alimento. Aí seja o café da manhã ou tudo mais. É sempre essa ordem, eu não inverto mais essa ordem e eu senti sim muita diferença. Porque quando às vezes eu me alimentava, sei lá, fazia o meu café da manhã e logo ia me exercitar, eu sentia um refluxo, me sentia pesada, me sentia mal e eu nunca entendi por quê. E hoje em dia eu entendo por quê, né? É basicamente por isso. Não faz bem a gente comer e se exercitar, muito menos a gente comer e tomar banho depois disso. Então, que fique claro aqui nesse vídeo pra vocês. Né? No dia número 8, ela recomenda que a gente se exercite, que a gente se movimente. E eu acho que isso dispensa apresentações, todo mundo já sabe a importância de se exercitar, né? Nesse capítulo inteiro, ela fala que exercício muitas vezes não é o que você imagina que é exercício, né? Não precisa necessariamente ir para academia, fazer aquele beabá que a gente está conhecido. Ela fala para você se exercitar da sua forma, como você quiser. Então, pode ser um yoga, pode ser uma caminhada no parque, pode ser uma dança, pode ser algo divertido, pode ser algo que te anime, não precisa ser necessariamente algo que você não gosta de fazer. É basicamente aquela intenção de se movimentar, de manter-se em movimento, né? Andar, pegar escada, descer de escada, não usar tanto elevador. Essa ideia geral de se movimentar mais e não muitas vezes só fazer lá a musculação, que é o que acho que a maioria das pessoas imagina que tem que ser feito, sabe? Então achei interessante ela trazer esse tópico também do tipo assim, se exercite, independente do que você quiser fazer, do que você conseguir fazer, do que você gostar de fazer, se exercite, porque a gente sabe que dispensa apresentações do quanto isso é bom pro nosso organismo, né? Enfim, prática número 9, dia número 9, né, gente? Ela basicamente sugere que a gente diminua o nosso consumo de cafeína. E isso também é algo que eu tenho dificuldade, eu confesso que eu sou um pouquinho viciada em café, mas eu tenho diminuído, é aquilo, né? A gente não consegue fazer o perfeito, que o perfeito seria não consumir, a gente vai e a gente adequa para nossa rotina, né? Então ela sugere aqui, por exemplo, vai tomar um cappuccino, ao invés de pedir um cappuccino com 2 shots, peça com um só, sabe? Assim, tente diminuir um pouco mais. E não consumir cafeína após as 3 da tarde. Isso eu acho que, às vezes eu falho, mas eu não consumo cafeína após as 5, por exemplo, né? Após as 5, pra mim, eu não consumo mais. Mas 4h30, 5 horas, às vezes eu consumo cafeína sim, porque, por exemplo, eu trabalho tarde, então pra mim é bom consumir cafeína tarde, mesmo que não seja bom, entende? A gente tem que pegar isso aqui, que é basicamente o segredo, né? E
adaptar para a nossa rotina, isso é o que eu acredito. Então, é isso, não consumir cafeína após as 3 da tarde e diminuir a quantidade de shots que você toma e tomar mais café descafeinado, se possível. Dia número 10, prática número 10, a gente está quase chegando no meio das práticas, então se você gostou desses 50% que eu apresentei, fica até o final para entender tudo como funciona, tá, gente? Então, dia número 10, prática número 10, durma antes das 10 horas todos os dias, caso possível, tá? Tente dormir cedo, tente se alimentar cedo. Isso faz diferença, assim, no nosso humor, isso faz diferença na perda de peso, isso faz diferença no metabolismo, isso faz diferença em termos, assim, gigantescos, né? É muito interessante que você durma antes das 10 horas da noite. Dia número 11, prática número 11, ela sugere que a gente regule o nosso consumo de água. Então, tomar água de acordo com o nosso peso, né? Tem aquela taxa básica, né, de água que a gente tem que tomar, que seria o consumo mínimo, que é para a gente ficar ali basicamente, né, hidratado. Eu vou deixar aqui embaixo essa conta, né, para vocês entenderem como que eu faço. E essa é a quantidade de água que eu tomo de acordo com o meu peso. Porque não é só, tome 2 litros ao dia. Não, é de acordo com o seu peso, com o seu tamanho. Então, quanto mais você pesa, mais água você tem que tomar. Obviamente, para quem é menor, menos água tem que tomar. Então, não é uma lei universal do tipo, tome 2 litros de água que funciona para todo mundo, tá? Tem gente que toma 4, tem gente que toma 1 e pouco, tem gente que toma 2 e assim vai. Então, eu vou deixar aqui a métrica para você conseguir entender qual que é o seu mínimo de água por dia. Dia número 12, gente, ela sugere que a gente coma mais gorduras, né? Ela fala fat. Então, coma mais gordura, coma mais óleo. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo disso, porque a gente foi ensinado a entender e a ver a manteiga como vilão, a gente foi ensinado a ver o azeite como vilão. E não é, né? São só alimentos que são calóricos, mas que no fim das contas fazem bem para o nosso organismo. Então tudo bem a gente consumir, óbvio que com moderação, né? Não vai lotar ali de manteiga, de azeite, que obviamente você vai engordar, a não sei que você queira engordar, né? Mas assim, consumir sem medo. E acho isso legal, porque muitas vezes eu mesma estava fazendo alimentos muito secos. Então eu usava só o sprayzinho de aerosol ali para pôr o azeite, porque eu falava, não quero muita caloria, vou pôr menos. E ela basicamente quebra isso nesse capítulo. Ela fala que sim, é interessante você consumir azeite, que isso não vai te engordar, sabe? Isso vai nutrir o seu corpo. E são gorduras boas, né? São coisas que você tem que sim consumir, sabe? Então achei muito legal também ela trazer esse assunto. Número 13, prática número 13. Ela fala pra gente usar especiarias. E isso é muito legal, porque eu me sinto uma bruxinha. Eu vou no mercado, eu vejo lá várias especiarias, eu vou pegando tudo, sabe? Porque eu acho que é interessante, assim, né? A gente testando. Então, o que eu mudei? Eu comprei mais canela em pau, né? Pra gente colocar nos chás e tudo mais. Também ela sugere muito o consumo de pimenta preta, então pimenta do reino, né? Gengibre em pó, para você colocar, às vezes, num leite quente, numa mistura que você colocar ali um chá. Então, gengibre em pó também é ótimo para você, para sua saúde. Mas, basicamente, ela fala, ao invés de consumir, né, as marcas industrializadas de tempero, não use mais isso e use especiarias naturais. Então, páprica, cominho, cardamomo, pimenta do reino, enfim, todas as especiarias possíveis, quanto mais melhor, que isso nutre o nosso corpo, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre gostei também, então foi interessante que ela trouxe essa visão assim do tipo, sabe, pode comer com muito gosto, muito tempero, mas não coma coisas industrializadas nesse sentido, assim, né? Esses temperos prontos não são bons pra gente, inclusive tem vários estudos que eles trazem doença a longo prazo, né? Fala pra gente ajustar a temperatura do nosso chuveiro, né? Então não tomar um banho nem muito gelado e também nem muito quente, que ele seja mais morno, né? Acho que essa é a intenção. E eu confesso que também com isso eu tenho dificuldade, porque eu moro aqui na Irlanda e é muito quente o chuveiro, é muito frio o país, então a gente deixa o chuveiro no talo do fervendo, o que não é bom pro cabelo, não é bom pra pele, mas enfim, é a realidade, né? Eu tenho que melhorar nisso aí. Prática número 15. Basicamente, ela traz a prática da massagem corporal. E o Ayurveda fala muito sobre isso, né? Como a gente pode se massagear e nutrir com óleos e tudo mais, óleos essenciais. Então, você pode fazer uma massagem corporal com óleo essencial, caso você queira. Eu confesso que eu não coloquei isso em prática ainda, tá? Na minha rotina, porque é muito corrido, né? A gente não consegue fazer tudo, mas eu quis trazer aqui mesmo assim, para caso alguém tenha interesse. Prática número 16. Ela sugere que a gente coloque gotas no nosso nariz, basicamente de óleos, né? Então, por exemplo, ao invés de você usar um remédio ali para o seu nariz respirar melhor, ela fala que se você constantemente pingar óleos, gotas, né?
específicas dentro do seu nariz, isso vai fazer a limpeza e vai ajudar você a respirar melhor. Eu confesso que isso também eu não testei ainda, tá? Então não posso afirmar para vocês se isso faz sentido ou não. Porque eu nunca tive dificuldade de respiração, tá, gente? Então eu sempre respirei com facilidade, então não vejo que essa é uma coisa que me afeta demais. Mas se você é alguém que, por exemplo, tem sinusite, tá com o nariz muito trancado, ela fala que isso aqui basicamente é a solução dos seus problemas. Então é interessante você pesquisar sobre isso, tá? Dia 17 é basicamente a sugestão da gente respirar. E isso o yoga tem me ensinado muito, né? Parar e respirar e entender onde eu tô, quem sou eu. Para 5 segundos, respira e pensa. Ou não pensa, mas só respira e esteja presente, né? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar mesmo. Basicamente, ela fala nesse capítulo inteiro aqui o quanto é interessante a gente respirar pelo nariz e comer pela boca, então não inverter essa ordem. Então, se você está respirando pela boca porque seu nariz está trancado, não é algo que é bom no longo prazo, né? Inclusive, eu vi um vídeo esses dias que quando você respira pela boca, é basicamente você dizendo para o seu organismo que você está em estado de alerta. Então, se você dorme respirando pela boca, o seu organismo não consegue descansar apenas porque você está respirando errado. Então, é uma coisa que é pra gente ficar de olho, né? Graças a Deus, meu nariz não tem essa questão, eu consigo respirar normal, então eu respiro pelo nariz mesmo, tranquilamente. Mas caso você não respire, tem algum problema no nariz que não consiga respirar, isso é interessante você olhar para isso e tentar resolver, porque assim faz muita diferença. Respiração pelo nariz e alimentação pela boca. Do número 18, né, do dia 18. Ela basicamente sugere que a gente faça um enxágue com óleo, tá? Segundo ela, isso auxilia na nossa saúde bucal, né? Então, além de você ir lá, escovar os dentes, raspar a língua sempre que você acorda, porque sim, isso também é interessante, né? Acordou, raspou a língua, escovou os dentes, né? Depois se alimenta e tudo mais. Ela fala que também é interessante você fazer um enxaguante, né? Um óleo, basicamente um óleo, né? Como um enxaguante bucal, porque isso vai limpar a sua saúde bucal e não só isso, isso vai te ajudar na questão do mau hálito também, tá? Que a prática de número 19, ela fala pra gente massagear o nosso couro cabeludo. Então, massagear muito com óleos essenciais, não só óleo essencial, né? Por exemplo, eu passo às vezes óleo essencial de alecrim, com creme de cabelo, assim, aquele óleo de cabelo, né? Aquele óleo de pontas para cabelo, não sei o nome, óleo reparador, né? Então eu passo bastante na minha mão, assim, esse óleo, passo, assim, uma boa camada de óleo, assim, na minha mão, pingo algumas gotas de alecrim, por exemplo, massageio e começo a massagear meu couro cabeludo. Eu tenho até aquele negócio, assim, que você passa na cabeça, né? E massageia tudo. E eu acho que isso faz, sim, uma boa diferença. Como a nossa cabeça, ela é ligada diretamente ao nosso cérebro, né? Então, assim, massagear a cabeça, né? Criar esse hábito de massagear o couro cabeludo e a cabeça ajuda muito na ansiedade, relaxamento, sensação de bem-estar. E não só isso, mas nutre o cabelo, né? E o cabelo cresce mais saudável, porque você tá ali colocando os óleos essenciais direto no seu couro cabeludo. Então, isso é muito bom, você criar esse hábito. Por que eu faço isso na minha rotina, gente? Antes de dormir, quando eu vou fazer o meu skincare, por exemplo, passo um creme no rosto e tudo mais, eu passo esse óleo também essencial de rosemary, ou o óleo que eu tenho aqui, com o óleo reparador de pontas e eu deixo a noite inteira na cabeça, no dia seguinte eu acordo. Mas não é só, no dia seguinte eu acordo e lavo, né? Mas não é só você pingar e deixar, é você tirar 10 minutos, né, para massagear e fazer esse carinho, porque é uma diferença, é você aplicar e acabou, do que você tá ali massageando, cuidando e tudo mais da sua cabeça. Então, ela fala que isso é muito interessante, você massagear mesmo o seu couro cabeludo com frequência, né? E eu faço isso sempre no dia anterior ao dia que eu vou lavar o cabelo, por exemplo. Prática número 20, dia número 20, né? Assim como a nossa cabeça é parte essencial do nosso corpo, o nosso pé também é. Então, ela fala aqui que é interessante a gente fazer uma massagem nos pés sempre, né? Pelo menos uma vez por semana ali você fazer uma massagem nos seus pés. E eu faço bastante isso, gente. Eu sinto que é legal, assim, sabe? Às vezes eu tô assistindo um filme, por exemplo, com meu marido, eu pego, coloco um creme na minha mão e vou e massageio o meu pé. E vou
tenho um tempo ali massageando, não é, igual eu falei, não é só colocar e acabou. Então eu coloco o creme, eu faço aquela massagem entre os dedos, eu espalho bastante no calcanhar, eu deixo o pé bem úmido assim, e aí depois eu coloco uma meia e deixo ele ali meio que nutrindo, né? Então é interessante a gente massagear mesmo, tirar o tempo pra fazer aquilo com qualidade, sabe? Não só, vou passar um creme no pé, pá, passei. Não, mas ela fala como é interessante a gente criar esses mini rituais, né? Essas mini momentos assim no seu dia a dia em que você tá ali se cuidando, se nutrindo e como isso faz diferença na nossa saúde, né? Seja emocional, seja física, bem humor, então isso faz muita diferença, tá, gente? Então eu espero que você tenha tempo também de cuidar um pouquinho de você e se dedicar, nem que seja 5 minutos ali por dia pra você, né? Porque, poxa, se a gente não fizer isso por nós, quem que vai fazer, né? A última prática é basicamente pra gente ter gratidão e uma aceitação radical sobre as coisas que a gente não pode mudar. Porque ela fala que a gente passa muito tempo reclamando, né, e tentando mudar coisas que estão fora do nosso controle. Então que a gente tenha gratidão pelas coisas que são boas que a gente tem e que a gente consiga entender que muitas vezes não vamos conseguir mudar tudo e que tá tudo certo também, mas que a gente tenha aceitação em relação às coisas que a gente não pode mudar. Gente, eu adorei esse livro. Eu basicamente devorei ele de cabo a rabo, tá? Então fica aqui a minha indicação. É Your Body Already Knows. Eu não vou colocar o nome aqui em português porque eu não sei, acredito que seja Seu Corpo Já Sabe, né? Mas às vezes a tradução é diferente. Então fica a minha indicação de livro, porque é muito interessante. Você vê que a escritora realmente passou um tempo criando a teoria dela e não apenas seguindo o que os outros estavam falando, sabe? Enfim. Essa é a interpretação dela sobre o Ayurveda e ela é muito especialista no que ela fala. Então, assim, eu espero que tenha feito sentido pra você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui, porque o seu like é a nossa moeda de troca, né, gente? Eu tô aqui fazendo um trabalho que eu não ganho nada por isso, então o seu like, a sua inscrição aqui no canal é a sua moeda de troca para você apoiar o meu trabalho, que tá muito iniciante ainda. E às vezes a gente desmotiva, né? Então se você puder, por favor, deixar o like, comentar aqui que gostou, enfim, compartilhar com um amigo, se inscrever no canal, eu vou agradecer demais, tá bom? É isso, eu espero ter te ajudado, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!